Olá, novamente aqui é o professor César Nunes, do nosso canal Politeia, falando das possibilidades de integrar cultura, filosofia, lugares históricos, lugares turísticos, com uma visão de mundo diferente dessa de um restrito entretenimento. Nós queremos compreender as coisas todas na sua totalidade, no seu conjunto. Em primeiro lugar, eu tenho um recado. Nós teremos que adiar a todos aqueles que nos acompanham aí pela possibilidade de fazermos uma viagem até a Grécia, o recrudescimento da disseminação do novo coronavírus e a expansão da Covid-19, o relativo descontrole, fez com que a gente não tivesse a chance de fazer esta viagem como planejávamos em outubro agora. Nós já tínhamos um convite da Universidade do Panteão, mas não poderemos entrar nesse momento na Grécia, que, como todos os países que se prezam, se cuida e se protege. Nós só adiamos para uma outra época, na qual esperamos ter melhores condições até de fazer a compreensão do território grego, da cultura grega, dos marcos históricos, da origem da filosofia em Atenas e nas cidades vizinhas. Essa é a primeira. A segunda menção que eu queria fazer é que nesta semana passada nós tivemos a celebração no mundo inteiro, no Brasil, de maneira também vertiginosa e efusiva, do aniversário do educador brasileiro Paulo Régulus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire. Ele teria feito 99 anos no dia 19 de setembro. Paulo Freire sempre merece que a gente fale dele. Eu, particularmente, falo com o coração cheio de saudades, pois tive a honra de, na minha vida acadêmica e pessoal, ter convivido com ele por 4 anos de maneira mais geral, 2 anos mais intensamente, e 1 ano até bem próximo. Então Paulo Freire é um educador que, como diz o Manuel de Barros, estica os horizontes da humanidade, estica os horizontes dos educadores, das crianças, dos jovens e de todos aqueles que buscarem compreender o seu pensamento. É triste registrar que um pensamento medíocre e uma vontade de má fé tem atacado o mais destacado brasileiro, o mais conhecido brasileiro, com 41 títulos de doutor honoris causa pelo mundo. Paulo Freire ressoa no coração de todos aqueles que veem a educação o meio para mudar o mundo. Lembrando bem a frase dele, né? A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, registrar Paulo Freire junto com o adiamento da nossa viagem à Grécia. E a terceira ideia que eu queria destacar é que pouca gente presta atenção nos vinhos portugueses. Portugal é um país de longa tradição na produção de vinhos. Os povos que ocuparam a região hoje conhecida como portuguesa, diferentes povos, celtas, fenícios, gregos, cartagineses e até romanos, sempre acharam a região propícia para a produção de muitas vinhas, para o cultivo de diversas cepas, que são os nomes com os quais se reconhece as origens dos vinhos portugueses. Então, as vinícolas portuguesas têm mais de 2000 anos. Os portugueses ofereceram vinhos para o Império Romano. Os melhores vinhos dos imperadores romanos vinham da Lusitânia, junto com outros, evidentemente, de outros lugares do grande império. Ainda hoje, Portugal tem 2 regiões de produção de vinhos, ou viníferas, que são patrimônio da humanidade.
já determinados pela Unesco, a região do Douro e a região do Minho. Ali há duas paisagens, né, que são demarcadas como patrimônio da humanidade. Vocês já ouviram dizer do vinho verde, né, que é do Minho. O vinho verde, na verdade, é uma espécie de vinho própria daquela região, e o verde tem a ver, primeiro, com o solo e depois com a maturidade do vinho, com a sua capacidade de ser tomado de maneira, a gente chamaria, breve, no tempo curto. Há outras cepas ou outras chamadas marcas de viníferas portuguesas, como Touriga, como o Alarinho, que se destacam aí há milênios. O vinho tinto, o famoso vinho do Porto, que é uma de degustação mundial, hoje talvez um dos maiores produtos de exportação portuguesa. Então, além de todas as questões que Portugal tem, Portugal é hoje o quarto maior produtor de vinho da Europa. Outros países têm muito mais espaços para a produção, né, do vinho. Portugal é um país pequeno, mas tem grande parte de seu território na produção de vinhos. Aliás, no século XVIII, havia com a Inglaterra o Tratado de Methuen, que dizia dos panos e vinhos. Portugal também oferecia à época, a Inglaterra, o seu melhor vinho. Então eu acho que nós, que vamos conhecer cada dia mais o pequeno Portugal, teremos que também ali degustar o melhor vinho. Os romanos, que falavam uma língua, o latim, diziam em latim, in vino veritas, o que significa, no vinho é que você conhece a verdade sai no vinho, depois de alguns copos, de algumas conversas, e lá em Portugal, depois de algumas cantigas e de alguns fados. Então hoje são 3 recados no nosso canal Politeia. O adiamento da nossa viagem à Grécia, o segundo, uma homenagem a Paulo Freire, e o terceiro, uma saudação ao vinho português, um dos melhores vinhos do mundo. Saúde a todos!